Hoje é dia de nós celebrarmos a presença de Deus. Hoje é dia de nós agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito sobre as nossas vidas e tudo que Ele irá fazer. É um momento de nós darmos graça a Ele, momento de nós nos render na presença dEle, E se puder ficar de pé, eu agradeço e reverência a palavra do Senhor. Abre sua Bíblia lá em Salmos, Salmo 100. Salmo 100, dia de nos alegrarmos na presença do Pai, dia de domingo, culto de domingo, culto onde o Senhor escolheu para que nós venhamos de graça nele, culto onde que nós devemos estar na presença do Pai, pedindo ao Senhor, agradecendo ao Senhor, para que no decorrer da semana, no início da semana, venha ser um início abençoado. Amém? Acharam aí? Então fala assim a palavra: celebrai com júbilo ao Senhor toda a terra, e servindo-se ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico, e sabeis que o Senhor é Deus. Foi Ele que nos fez, e dele somos. Somos seu povo, e seu rebanho, seus pastoreios. Entrai por sua porta em ação de graça, e no seu atril com hinos de louvor, rendei-lhe graça, e bendizei-lhe ao nome, porque o Senhor é bom. A sua misericórdia dura para sempre, em geração a sua fidelidade. Amém? Olha só que palavra bonita, que salmo bonito, onde que o Senhor fala, é o momento de nós vir com o Senhor, celebrar o Senhor, é o momento onde que nós devemos nos render ao Pai, celebrarmos ao Senhor por tudo que Ele tem feito sobre as nossas vidas. Então, irmão, hoje estamos aqui na casa do Senhor, estamos aqui no templo do Senhor, celebramos ao Senhor, dizemos como que o Senhor é bom sobre as nossas vidas, agradecemos ao Senhor porque o Senhor é bom o tempo todo. E Ele fala aqui em geração em geração. Então é o momento de nós agradecermos ao Senhor, que o Senhor é o mesmo de ontem, o mesmo de hoje, é o mesmo de eternamente sobre as nossas vidas. É momento de nós hoje nos exaltar ao Pai. É momento hoje de nós dançarmos ao Senhor e agradecer ao Senhor por mais um dia, por mais uma oportunidade. Quantas pessoas gostariam de estar hoje aqui neste lugar, não pode, Então hoje nós somos escolhidos pelo Pai. Hoje nós somos escolhidos, como essa comitiva do Senhor, para que nós venhamos, pregoar a Tua palavra, para que nós venhamos adorar ao Senhor. Então, irmão, é momento hoje de nós nos lançar na presença do Pai. É momento hoje de nós nos jogar na presença do Pai. Eu não sei o que você está passando, eu não sei o que você tem passado sobre a tua caminhada, mas Deus sabe. Então, se for de você hoje se lançar, se jogar, gritar, eu não sei o que você fazer, mas se dança a presença de Deus nessa noite. Senhor, Pai amado, Pai querido, meu Pai, neste momento, Senhor, te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito sobre as nossas vidas, meu Pai. Muitas vezes, Senhor, a gente murmuramos, muitas vezes nós reclamamos, Senhor. Muitas vezes, meu Pai, os nossos erros, meu Pai, fala muito sobre as nossas vidas, mas o Senhor sempre misericordioso conosco. O Senhor sempre lança uma palavra, lança um anjo, alguém, Senhor, que venha lançar uma palavra, meu Pai, que venha nos levantar em Tua presença, que venha, Senhor, palavras que venha nos ajudar, meu Pai. Oh, Senhor, oh, Pai, como o Senhor é amoroso, meu Pai, como o Senhor é bondoso, meu Pai. Nos ensina, Senhor, nesta noite, que nós chegamos em Tua presença com alegria, Senhor. Que nesta noite, Senhor, que nós vimos entrar nesta porta, meu Pai, aqui, meu Pai, e sentir a Tua presença real no nosso coração, Senhor. Oh, Espírito Santo de Deus, toma, Senhor, nesta noite o culto. Toma,
Senhor, nesta noite, Senhor, toma o pastor, meu Pai, em tuas mãos. O Senhor, meu Pai, venha, meu Pai, louvar, meu Pai, através dele, como ele jamais louvou. Usa ele, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Usa, Senhor, a irmã Fabiana, em nome do Senhor Jesus, o Espírito Santo de Deus, meu Pai. Que nesta noite, meu Pai, a tua glória venha estabelecer sobre este lugar, meu Pai. Que teu Espírito Santo, meu Pai, venha fluir. Que teu Espírito Santo, meu Pai, venha, meu Pai, nesta noite, meu Pai, encher aqui do sobrenatural, meu Pai. Toma, Senhor, em nome do Senhor Jesus, a vida, meu Pai, do pastor. É ele, meu Pai, que o Senhor escolheu, meu Pai, para ser um anjo nesta igreja. Que o Senhor a cada dia venha capacitá-lo, meu Pai. A cada dia, meu Pai, o Senhor venha fortalecê-lo, meu Pai. A cada dia o Senhor venha direcioná-lo, meu Pai. A cada dia, meu Pai, o Senhor venha afirmar nos pés deles, meu Pai, em tua palavra. O dele e da pastora Emanuele, a família sacerdotal, meu Pai. A cada dia o Senhor venha encher, meu Pai. Venha com o teu Espírito Santo a cada dia ele. Conduza, Senhor. Porque são eles, meu Pai, que ensinam a tua palavra. São eles, meu Pai, que através do Senhor usa para nos passar esse ensinamento em tua palavra, Senhor. Então, Espírito Santo de Deus, que graça nós te damos nesta noite, meu Pai. Que nesta noite nós não venhamos sair daqui, nós venhamos sair daqui de uma forma diferente. E nós venhamos sair de uma forma aqui, meu Pai, cheio da tua... E querendo mais de ti, meu Pai. Desde já eu te agradeço por tudo, no santo nome do Senhor Jesus. E toda a igreja que crê, em nome do Senhor Jesus, diga amém. Aleluia. Quem está pronto aí para adorar o Senhor? Aleluia. Jesus, glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aqui, nos sedentos de ti, Senhor Deus, Enche o lugar, meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Nós estamos
pois me esquecer das coisas que me afastam de você. Seu olho é como enquanto derramado em minhas feridas, e me cura, transforma minha alegria. O teu perdão é tudo que eu preciso. Cura minha alma, está no meu sorriso. Mas quando tu chega, fica tudo colorido. Fica tudo colorido. Faz outra vez. Faz outra vez. Faz outra vez, como na primeira vez. Faz outra vez, faz outra vez, faz outra vez, como na primeira vez. Surpreenda-me de novo. Rei dos reis, como na primeira vez, como na primeira vez. Surpreenda-me de novo. Rei dos reis, como na primeira vez. Surpreenda-me de novo, Rei dos reis, como na primeira vez, como na primeira vez. Surpreenda-me de novo, Rei dos reis, como na primeira Faz outra vez, faz outra vez, faz outra vez, como na primeira vez. Faz outra vez, faz outra vez, faz outra vez, como na primeira vez. A salva de palmas para Jesus, aleluia. Amém. Vamos para os nossos momentos de dízimo, oferta. Você que trouxe sua oferta, seu dízimo. Amém. Glória a Deus. Vamos lembrar aqui as 3, 10 e 11. Diz assim a palavra do Senhor. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Depois fazei prova de mim. Nisso, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir a
da vossa terra. A vossa vide do campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Amém? Glória a Deus. Vamos orar ao Senhor. Se ele fosse para estar trazendo aqui. Pai, nós clamamos a Ti, ó Deus. Colocamos diante de Ti, Senhor, a Tua igreja, meu Deus, o Teu povo. Meu Deus, nós queremos Te agradecer, meu Pai, pela nossa porta de emprego. Meu Deus, que o Senhor não tem deixado faltar, que o Senhor tem aberto. Meu Deus, eu peço por aqueles que estão desempregados, ó Deus, que o Senhor venha continuar, Senhor, abrindo as portas, porque a porta que o Senhor abre, ninguém fecha. Deus, a porta que o Senhor fecha, também ninguém abre. Deus, por isso nós pedimos ao Senhor, abençoa os autônomos. Deus, dê sabedoria, direcionamento e haja prosperidade, Senhor. Deus, esteja, meu Deus, abençoando as nossas vidas, ó Deus, para que venhamos, ó Deus, poder dizimar, ó Deus, e ofertar na Tua presença. Meu Deus, que o Senhor, meu Deus, venha estar nos dando essa condição, Pai. Que nós sempre venhamos ter em nosso coração, meu Deus, a fidelidade, meu Deus, de honrar o Senhor com os nossos dízimos, ó Deus, e com as nossas ofertas. Assim nós clamamos, ó Deus, e Te glorificamos. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Graça e paz, amém? Hoje eu vim com essa roupa aqui. Essa roupa, ela representa um exército que ele enfrenta guerras, ele enfrenta batalhas. E quando eu cheguei, Daniel virou para mim e falou assim, cadê as armas? Né? Mas nós temos armas, queridos. As nossas armas são espirituais. Poderosas em Deus para desfazer toda a artimanha de Satanás. Nós estamos em guerra. E eu gostaria de ler aqui a palavra do Senhor. Está em Efésios, capítulo 6, versículo 10 em diante. E diz assim: no demais, irmãos,
irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Eu gostaria de deixar um texto que os irmãos pudessem meditar nele, que a palavra do Senhor diz: depois que você fizer tudo, olha só no versículo 13. Portanto, tomai a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. E havendo feito tudo, ficar firmes. O Senhor, Ele quer que o povo dele tome posse da armadura de Deus e fique firme. Porque as batalhas virão. Se o Senhor, Ele pudesse, se o Senhor quisesse, porque Ele pode, abrir a nossa visão espiritual, para que agora nós pudéssemos ver o que está acontecendo no reino do Espírito, muitos de nós cairíamos para trás, porque há uma batalha travada, e o Senhor quer nos usar para salvar as almas, o Senhor quer nos usar para levar palavras de vida, palavras de libertação, para aqueles que não conhecem. Deixa o Senhor usar você. E aqui essa dança é como se fosse uma amostra do que, como que é a nossa batalha diária. O que Deus fez por nós. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Coração
capacete da salvação. Eu tenho o capacete da salvação. É o coração da justiça no meu coração. O coração da justiça no meu coração. Guardei os pés na preparação do evangelho. Eu já tenho minhas mãos. Espada, escudo, estou pronto pra lutar. Defesa, ataque, não posso vacilar. A porta do inferno nunca prevalecerá. Contra a igreja que não para de orar. No dia mau, Senhor, te adorei. Quando li Efésios 6, tua armadura sei, e com muita precisão, me defendi, os reis, na palavra estou de fé, e na palavra eu é minha fé. No dia mau, Senhor, te adorei, te busquei, quando li Efésios 6, tua armadura sei, e com muita precisão, me defendi e ataquei. Aleluia, Jesus. Amém? Quantos receberam de Deus aí? Só se mexer no culto aí, né? Por uma deucidência, a palavra da noite é essa. Amém? Crianças? Estou orando pelas crianças, por favor. Gostou? Senhor meu Deus, em nome de Jesus, nós colocamos, Senhor, os nossos filhos diante do Senhor, as crianças. Meu Deus, que o Senhor venha abençoá-los nessa noite, protegê-los, Senhor. Que eles venham crescer na Tua presença, que eles nunca, Senhor, venham se afastar do Senhor. Que eles venham estar contigo até a volta, Jesus. Cubra os Teus filhos, Senhor, com o Teu sangue. Eu impeço toda ação maligna sobre a vida deles. Que eles não venham se render à sedução deste mundo, mas que eles venham, Senhor, saber o caminho que devem andar através da Tua igreja, da Tua palavra. Meu Pai, abençoa os Teus filhos, Senhor, de tal maneira que eles venham ter usado na Tua obra com grande poder, Senhor. Sustenta os Seus filhos, cada um na Tua presença, que eles sejam bem-sucedidos em todas as áreas da vida deles. Nós oramos e os abençoamos em nome de Jesus. A igreja diz amém. Amém. Abram Efésios 6. Esse meu óculos aqui não desmonta. Efésios 6. Só um minutinho, irmãos. Efésios 6, nós vamos ler o versículo 10, do 10 até o 13, amém? Diz assim a palavra do Senhor. No demais, irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes
contra as astúcias e ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne nem contra o sangue, mas sim contra os principados e contra as potestades e contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. Havendo feito tudo isso, fica firme. Amém? Amém. Essa palavra é uma palavra de guerra. Nós estamos em guerra. Pastor, é possível ser feliz na guerra? Quando Cristo está com você, você consegue pelejar, ser vitorioso e ser feliz. Amém? Nesse momento, nós podemos registrar algumas guerras que já aconteceram nesse mundo. Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial. E desde que a humanidade abandonou a Cristo, lá com Adão e Eva, o ser humano vive em guerra. Em guerra consigo mesmo, em guerra com o pecado e principalmente guerra contra o inimigo das nossas almas. Aquele que se lançou, em que Apocalipse fala que é a antiga serpente, que se levantou ali no Jardim do Éden, entrou no discipulado de Deus e desviou o homem da eternidade e nos lançou neste mundo. Fomos lançados fora do paraíso. Quando Adão e Eva foram lançados fora do paraíso, Ele lançou todos nós para fora. Então nós temos um inimigo em comum. E o apóstolo Paulo, na sua carta aos Efésios, ele faz essa referência. Que nós estamos em guerra. E nós temos que estar atentos a essas batalhas. Porque muitas das vezes nós vamos travando, o mundo vem nos enchendo de divisões, de batalhas terrenas. Mas Paulo ele ressalta que essa batalha é nas regiões celestiais. A igreja tem que estar atenta a isso. E nós estamos travando uma guerra nas regiões celestiais. Então muitas das vezes a gente entra na igreja sobre uma batalha intensa. E a gente começa a levar isso para o físico. E quando a gente leva para o físico, vem conosco o quê? A murmuração, o desânimo, o cansaço. Então, pastor, o que você quer dizer é que muitas das vezes nós estamos cansados na presença de Deus. Não é porque Deus tem falhado conosco, é porque nós não temos enxergado essa batalha espiritual. Nós temos olhado as coisas dessa vida, achando que nós vamos ganhar tudo e vencer tudo na força do nosso braço. E o apóstolo Paulo ele fala que nós temos que nos revestir na armadura de Deus. Então em Efésios, ele está vestido, é uma pessoa de oração. Então vamos lá, Salmos 29, 11. Pode abrir para mim aí, Salmos 29, 11. O que o Senhor fala no Salmos 29, 11? Dá abrir para mim? Amém? Todos acharam aí? Olha o que o Senhor fala para nós. Olha o que Ele nos promete. E todas as suas promessas se cumprem. Olha só. O Senhor dará força ao seu povo. O Senhor abençoará o seu povo com paz. Pode passar, irmão. Exaltar-te-ei o Senhor, porque tu me exaltaste e não fizeste com os meus inimigos se alegrassem sobre mim. Amém? Então a primeira coisa é nós estarmos ligados diretamente com Deus. E como que nós buscamos esse poder? Como que nós buscamos essa força em Deus? Com jejum e oração. Nós buscamos com a leitura da palavra. A leitura diária da palavra te dá poder no mundo espiritual. Porque a palavra ela muda o seu caráter, ela transforma você por dentro, ela muda os seus pensamentos, a sua forma de enxergar essa batalha. Então muitas das vezes Satanás ele entra na igreja e nos coloca um contra o outro. Então muitas das vezes estamos na igreja, mas não recebemos a palavra de Deus. Como pastor, Satanás ele entra na igreja. Quem
já ouviu aquelas pessoas que falam assim, aqui o diabo não entra, aqui é a casa de Deus. Mas ele entra. E a palavra mostra que ele entra. O diabo foi diante de Deus na reunião dos filhos dele, no livro de Jó fala. Quer ver outra palavra que fala? Zacarias 3, abre aí para mim. Fala de um profeta chamado Josué, um sacerdote. Olha lá, Zacarias 3. Zacarias 3. E ele mostrou-me um sumo sacerdote, ou seja, um sacerdote, um pastor, Josué, no qual estava diante de um anjo do Senhor, e Satanás estava à sua para se opor. Então, no momento em que nós estamos cultuando ao Senhor, ele entra no meio do povo e tenta roubar sua bênção dentro da igreja. E é por isso, irmãos, que você vê pessoas dentro da igreja que não recebem de Deus aquilo que Ele quer dar. E é por isso que você vê muitas vezes as pessoas dentro da igreja e elas não conseguem avançar em determinadas áreas da vida dela. Porque Satanás, ele entra sim na igreja. E ele rouba a sua bênção. Olha o que a palavra falou, o sacerdote estava ali, diante do anjo de Deus. E Satanás estava à sua direita para lhe opor. Ou seja, travando uma batalha espiritual contra o sacerdote. Satanás, ele foi diante de Jesus Cristo no deserto para o provar. Jesus está aqui? Amém? Mas o nosso inimigo também está aqui. E nós temos que estar atento para não deixar que ele entre em nossas mentes, em nossos corações e roube de nós aquilo que Deus quer nos dar. Estamos em guerra. Quando entramos na igreja, nós entramos para travar as nossas batalhas. Temos que nos analisar e ver, Senhor, aonde eu tenho dado brecha para Satanás entrar na minha vida. Temos que olhar, quando estamos dentro da igreja, nós temos que fazer um panorama nosso. E olhar para nossas vidas. Eu sempre fiz isso, queridos. E só aprendi com o pastor. Ele sempre me ensinou a dizer, não entra na igreja pensando no dia de amanhã. Não entra na igreja pensando no filme que vai passar mais tarde. Não entra na igreja pensando no que fulano te falou. Mas entra na igreja se analisando. Pedindo a Deus, Senhor, fecha as brechas. Senhor, aonde eu tenho sido derrotado, aonde Satanás tem entrado e tem feito mal a mim, a minha família, aonde ele tem impedido eu de prosperar, de crescer, de avançar. E é assim que nós temos que entrar na igreja, porque quando entramos distraídos, derruba de nós a nossa vida. E a gente não consegue avançar, porque ele roubou. E roubou no mundo espiritual, os seus olhos não veem. A Bíblia o descreve como o quê? Ladrão. Ladrão. Quem sabe o dia que o ladrão vem? Ninguém sabe. Amém? Colossenses 1:10, por favor. Colossenses 1:10, eu quero que os irmãos... Nós estamos aqui falando de nos fortalecer no Senhor. É isso? É a primeira coisa, nos fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Colossenses. Amém? Posso ler? Para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda a sua boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, fortalecidos em todo o poder, segundo a força da sua, em toda a sua paciência e longanimidade com gozo, dando graças ao Pai, que nos fez idôneos para participar da herança dos santos. Amém? Que palavra! O Senhor, Ele prometeu que Ele vai te dar força, autoridade sobre o principado dos potestades. Outro dia eu cheguei aqui na igreja, uma pessoa chamou a gente para orar. Eu falei, não, vamos agora. A princípio eu tinha pedido ao pastor, não, vai lá, pastor, não, vamos agora. Isso é ousadia.
dia é diferente da gente desdenhar do nosso inimigo. Esse é o segundo ponto que nós não podemos fazer, é nos distrair. É achar que ele não tem poder. Ele tem poder, desde que a gente peque, desde que a gente dê brecha para ele atuar. Quando estamos na presença de Deus e no seu poder, ele não consegue te atingir. Mas confiar em Deus é diferente de você desdenhar do seu inimigo. Porque o apóstolo Paulo, ele explica que esse inimigo não é de carne e nem de sangue. Esse inimigo é espiritual. Por que ele explica? Porque há pessoas que confundem, que pensam que esse inimigo ele é carnal, que se opõe um contra o outro, que entra na astúcia dele da contenda. Então não podemos fazer o quê? Desdenhar dele, achar que ele não é astuto, que ele não pode nos enganar. A palavra nos aconselha que quem está de pé cuide para que não caia, porque ele pode muito bem nos enganar. E ele tem enganado a muitos. E nós temos que estar atentos. Olha só para concluir o primeiro ponto, em Efésios, no versículo 10, vai confirmar também. Efésios 10. Ah não, esse aí foi o que eu li. Eu confundi aqui. Efésios 6, 14. Diz assim: estáis, pois, firme. Firme é o quê? É fortalecido. Estáis, pois, firme, tendo cingido vossos lombos com a verdade, na couraça, e calçando seus pés na preparação do Evangelho da paz. O que é isso? É estar com os seus pés firmados na palavra. Isso te dá poder. Isso te dá força. A couraça da justiça é para proteger o seu coração. A couraça protege o nosso coração dos dardos inflamados do inimigo. Olha só. Então Deus ele quer nos proteger. Mas como que ele nos protege? Se nós estivermos revestidos da couraça da justiça, se formos justos. Nós lemos isso aí em Colossenses. Mantemos a nossa integridade, a nossa retidão. Se formos justos, Deus nos protegerá contra os dardos inflamados do inimigo. Então muitas das vezes ele faz as coisas parecer uma coisa, mas não é. E a gente não tem que tomar uma decisão precipitada. Muitas das vezes ele coloca uma contenda entre nós, às vezes ele coloca uma contenda entre o teu vizinho, às vezes ele fere você com os dardos inflamados, com palavras, e aquelas palavras ela entra em você e você fica magoado e dói aonde? No seu coração, porque você não está com a couraça da justiça. O que a couraça da justiça faz você, que é a palavra de Deus? O que isso faz com você, a couraça da justiça? Faz você ser tardio em se irar. Faz você esperar no Senhor. Faz você ver que muitas das vezes Satanás, e todas as vezes, ele está usando a pessoa para te ofender, para te atacar, para poder afastar você dela, porque você é um emissário do reino. Porque você é um salva-vidas. E ele quer te afastar dessa pessoa para que você não venha retirá-la daquele lugar. Então ele vai ferir o seu coração. Mas a palavra fala o quê? Que se nós cingirmos o nosso lombo, nos vestimos com a couraça da justiça, que é a palavra de Deus. Tudo é a palavra de Deus. Essa arma poderosa está tudo aqui. Ela protege o nosso coração. Por que a palavra protege o nosso coração? Porque ela muda o seu coração. Porque o seu coração, que antes, outrora, era aquele coração duro, aquele coração que se inflamava logo, aquele coração que não aceitava ser injustiçado e logo revidava. Esse coração o Senhor muda e coloca ali um coração novo, um coração de servo. Um coração de um servo que ele quer sempre anunciar o Evangelho, ele quer sempre resgatar, um alvo do amor de Deus, que ele vê as pessoas de uma forma diferente. E Satanás ele trava justamente a batalha contra nós, tentando mudar o nosso pensamento quanto ao nosso próximo, fazendo a gente descumprir o maior de todos os mandamentos, que é amar o próximo como a ti mesmo. Por isso que quando a gente tem um filho, a gente fala assim, eu faço com o meu próximo o que eu queria que fizesse com o filho meu, porque nós temos um tempo limitado nessa terra. Eu vou deixar essa terra e meu filho vai ficar. E eu aprendo isso com o meu avô, né? Meu avô sempre falava isso. Trata bem as pessoas, que eles vão tratar bem o seu filho.
você não vai ficar aqui para sempre. É sabedoria dos mais antigos, olha. É sabedoria de quem lê Bíblia. Então Deus, Ele muda o seu coração. E quando Ele muda o seu coração, Ele monta em você uma couraça de justiça. Você não é mais aquele ser humano injusto que ataca qualquer um, que te fere. É aquela pessoa que consegue compreender que estamos em guerra e que o diabo tem travado batalhas contra você, tentando tirar você do foco. Revestir da armadura, Efésios 6:16, que a gente estava lendo, é justamente isso. É ter a palavra de Deus como o seu guia. É ter a palavra de Deus como a sua arma de combate, de batalha. Então, a couraça da justiça, ela protege seu coração. O capacete, ele protege os seus pensamentos. Amém? Protege os seus pensamentos. Quando o diabo ele entra na sua mente, quando você permite, porque ele é astuto, querido. Ele entrou na mente de Eva. Ele falou assim, olha, você não pode comer daquele fruto ali, porque você vai ser semelhante a Deus. E ele fez justamente o que ele passou. O que nasceu no coração dele, ele implantou no coração de Eva. O que nasceu no coração dele? Ele falou para ele mesmo, eu vou subir até a mais alta estrela e serei semelhante ao Altíssimo. E ele disse isso para Eva, olha, come que você vai ser igual a ele, igual a Deus. Ele só plantou aquilo que nasceu nele. E muitas das vezes ele quer plantar isso em nós, fazendo com que a gente ache que nós estamos cheios de poder. Nós vemos aí homens cheios de poder na igreja, pregadores cheios de poder. E não se engane, querido, ele entra lá e ele faz coisas acontecer lá, para poder enganar todo o povo. E aí muitas das vezes, aquela pessoa ali está achando que está cheia de poder de Deus, ela está cheia de vaidade. Então nós temos que estar atentos, revestidos das armaduras de Deus, com um capacete na cabeça. A palavra de Deus na sua cabeça. O entendimento na sua cabeça, a oração na sua cabeça. Protege a tua mente. É por isso que muitas das vezes, eu tenho amigos, pastores, e muitas das vezes eu remo o contrário do que eles estão falando, e eles ficam falando, você é muito diferente. Eu falei, por quê? Porque minha cabeça está voltada para isso, querido. Essas novidades todas não entram na minha cabeça. Porque ler Bíblia, tem que ler Bíblia. Para poder as coisas desse mundo, todas essas novidades que têm sido implantadas na igreja, que é diferente daquilo que Paulo pregou lá no livro de Gálatas. Ele já pregou isso para a igreja, ele explicou muito bem, que se alguém pregasse um evangelho diferente daquele que ele tem ensinado, seja anátema. E se até mesmo um anjo do céu descer e pregar algo diferente daquilo que ele tem dito, seja anátema. E nós temos visto evangelhos sendo pregados diferente, o diabo travando guerra dentro da igreja, e os líderes com seus olhos fechados, os obreiros, diáconos com os olhos fechados, intercessores com os olhos fechados. E Deus hoje quer abrir os nossos olhos para que isso não aconteça conosco também, para que possamos ser uma igreja forte que avança no campo de batalha. As batalhas têm sido levantadas, nós passamos por isso essa manhã. Quantos aqui na igreja foram atacados na noite passada? E a gente nem percebeu, né? Ele chega de mansinho, ele vem como um ladrão. Quais são as obras do diabo? Olha só, eu até separei aqui, ó. Nós precisamos saber, eu vou concluir aqui para me não pular. O escudo. Vamos voltar. Eu estava falando do capacete, da couraça, e agora eu vou falar do escudo da fé. O escudo é a sua fé. É a sua fé. E fé é crer naquilo que você não vê. Não adianta você falar que você tem fé naquilo que você está vendo. Não existe fé em coisas que você vê. A fé é justamente aquilo que você não vê. Então nós cremos sem ver, e glória a Deus por isso, porque esse é um atributo de Deus para nós. A fé, ela vem do céu. A fé vem do relacionamento seu com Deus. É daquele momento de oração em que eu falo assim, busca a substância. Muitas das vezes a gente pensa que a substância ela vem em 1 hora, em 2 horas. Às vezes leva dias, irmão, para vir. É por
por isso que oração a gente não tem que sobrepor uma sobre a outra. Você hoje pede uma coisa, amanhã você pede outra, daqui uma hora você pede outra, daqui você pede outra, e você vai pedindo, e você vai se enchendo de orações sem resposta. Porque quando a gente ora, nós temos que orar com entendimento, temos que achar essa resposta. Então quando a gente vai diante do Senhor, nós temos que orar e temos que manter a nossa posição em oração e insistência, até que a sua alma sinta que o Pai ouviu. Aí sim você pode ir para o seu próximo pedido. Mas até isso acontecer, não vá. A palavra fala que nós pedimos mal, porque pedimos sem fé, porque pedimos sem substância, porque pedimos algo agora, pedimos daqui a pouco outra coisa, e daqui a pouco outra coisa. Eu dei um exemplo, uma vez eu saí com meu filho, fui no supermercado, meu filho, eu quero bombom, mas eu quero não sei o que, eu quero não sei o que lá. Eu não fui dando nada, porque eu vi que ele não queria nada. Ele simplesmente estava olhando e apontando, olhando e apontando. Mas você não vai me dar nada? Eu falei assim, quando você não me disser a verdade, o que realmente você quer, o que eu vou te dar? Você quer tudo. Isso vai te fazer mal, outro ali, não sei, vai te fazer bem. Então escolhe o que você quer. E muitas das vezes a gente chega diante do Senhor assim, querendo tudo o que faz mal para a gente, o que vai derrotar a gente. Pedimos mal. Temos que pedir ao Senhor, pedir com sabedoria e pedir com substância, insistir, falar. Quando ele insistiu comigo, não, eu quero isso, Pai, eu quero isso, eu falei assim, realmente ele quer. Então se eu sou assim, graças a Deus, que hoje a gente pede uma coisa, daqui uma hora a gente pede outra coisa, daqui a 2 horas acontece algo, a gente vê, pede outra coisa, aí a gente sai de carro, vê uma coisa, pede outra coisa. Aí a gente escuta falar e pede outra coisa. A gente se enche a nossa vida de pedidos sem resposta. E quem que faz isso com a gente? Satanás. Nos engana. Nos seduz para que nós venhamos ter um relacionamento estranho com Deus. Temos que ter um relacionamento verdadeiro de filho com o Pai. Precisamos enxergar Ele como uma pessoa e não como uma divindade que está muito longe de nós. Está muito longe de nós. Olha como o seu Pai. É o meu Pai. É o meu Pai. Eu sempre dou esse exemplo para mim mesmo. Eu falo assim, se eu cuido bem do meu filho, se eu fico ali vigiando ele, olhando ele, meu Pai faz a mesma coisa comigo. E que é perfeito, ainda faz melhor. Excelência. Isso me dá fé. É o meu escudo. A fé é o seu escudo. Não permita que as pessoas mexam com a sua fé. E Satanás usa as pessoas para mexer com a sua fé. Hoje de manhã nós falamos disso, de momentos em que nós olhamos todas as áreas da nossa vida e está tudo desarrumado. Mas tem vezes que Deus ele permite as coisas serem desarrumadas para ele arrumar. Tem um louvor que fala disso. Muda as coisas de lugar. E às vezes Deus muda realmente as coisas de lugar. Então às vezes você está trabalhando em determinado local e ele tira você de lá e você passa um período ali, né? Desempregado e tal, e você fica preocupado e fala, onde que eu errei? Mas é só Deus arrumando as coisas. Depois Ele vai te colocar num lugar de excelência, um lugar onde você vai crescer, vai prosperar, onde você vai alcançar seus objetivos, seus sonhos. Deus ele é assim, nós temos que saber entender quem é Deus. Então o escudo da fé é o que te mantém na retidão, na caminhada, é o que te mantém de pé no campo de batalha, é o que te protege dos ataques diretos. Tem ataques que são diretos, e como que um soldado defende um ataque direto? O escudo. Quando é lançado um ataque direto contra você, contra a sua fé, você tem que se defender com o seu escudo. Como que se obtém fé? Leitura da palavra. Tudo é voltado da palavra. A irmã estava aqui dançando, aqui, a irmã Fabiana estava aqui apresentando uma dança aqui. E quando falava do capacete de salvação, ela botava a Bíblia, né? Botava a Bíblia, coraça, a Bíblia no peito, espada. Bíblia é sempre a palavra. Porque a palavra é Jesus. Ele é o escudo, ele é o capacete, ele é a espada. Então a outra coisa da nossa armadura da fé, a espada. Essa espada é usada para atacar o inimigo. O escudo
mão se defende, a coraça se defende, mas a espada é para atacar. Então nós temos que dominar bem a espada. Nós temos que manusear bem a espada, para podermos ferir o adversário, para podermos separar ele daqueles que nós queremos do nosso alvo que é salvar nosso vizinho, quer salvar nossos parentes. Para isso nós temos que dominar bem a palavra. Veja bem, irmãos, você dominando bem a palavra, vestido com a couraça da justiça, com o capacete, com o escudo da fé, qual é a terceira coisa que um soldado tem que saber? A primeira coisa é a confiança, eu estou falando aqui. É confiar em Deus. Isso? Está aqui, ó, no 10. Fortalecer no Senhor. A primeira coisa é confiar no general, naquele que te lidera. Segunda coisa é se revestir da armadura. Para se revestir na armadura, para usar bem a sua espada, você tem que estar treinado. Tem que estar pronto. Terceira coisa, conhecer seu inimigo. Por isso que o apóstolo Paulo fala assim, olha, essa guerra ela não é contra a carne e contra o sangue. Ela é contra os príncipes e as potestades. Está aqui, ó. Porque nós temos que lutar, porque não temos que lutar contra a carne, mas sim contra os principados e contra as potestades e contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade, contra nos lugares celestiais. Amém? Então, a segunda coisa que um soldado de Cristo, que nós, a igreja de Cristo, tem que aprender, com quem nós estamos lutando. E Paulo ele explica isso para não confundir. Olha, gente, um luta contra o outro. Não acuse o outro. Existe um que entra no meio de vós aí faz a contenda. E é contra esse que nós lutamos. Então a Bíblia ela descreve algumas obras de Satanás. Eu vou ler algumas só, porque são quantos os irmãos conhecem. Lê aí para mim, abre aí para mim, primeira epístola de Pedro, capítulo 5, verso 8. Olha só o que a palavra diz. Bem, posso ler? Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo é o vosso adversário. Anda ao derredor como um leão, bramando, buscando a quem tragar. Precisamos saber com quem nós estamos lutando. Então você não pode subestimar seu inimigo. Imagina você andando na rua, num lugar, vou dar um exemplo. Onde tem leão? Na África, não é isso? Imagina você na África, numa estrada daquela de terra. E você tem que andar vigiando, olhando para o lado, porque ele é acostumado com o terreno. Ele sabe se esconder. Ele sabe aonde te espreitar. Ele sente o seu cheiro. Ele é forte, rápido. Por isso que a Bíblia escreve que é como um leão. Quando Paulo ele fala que é como um leão, quando a palavra fala aqui, no livro de Pedro, que é como um leão, na epístola de Pedro, quando Pedro ele se refere, nos derrotar. E não nos derrota porque nós não. E que já o derrotou. Mas o fato dele já ser derrotado não pode nascer em você a displicência de você não vigiar, porque a palavra fala que ele está ao seu redor, bramando como um leão. Por isso que você tem esse exemplo. Imagina você andando num lugar onde aquele animal é acostumado com aquele ambiente, ele sabe se esconder. Imagina o quanto que você tem que vigiar para vê-lo. Assim é o mundo, pertence ao maligno. Ele sabe aonde se esconder, ele sabe aonde entrar, aonde te espreitar, aonde te achar. Ele conhece teu cheiro, ele te conhece. E ele só não te derrota, porque é como se fosse assim, já que eu usei o exemplo da gente andando lá na África, num lugar, no habitat natural desse animal, você imagina que nós agora já não estamos mais a pé, nós estamos no veículo. Aí é diferente, né? Você passar num veículo
do lugar onde esse animal se esconde, perigoso, aí já é diferente, ele já não consegue te... Ele pode até te espreitar, mas não consegue te pegar. Esse veículo que impede o animal de pegar é a Bíblia, é a palavra, é o Senhor. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Eu citei um exemplo assim, físico. Mas no mundo espiritual é a mesma forma. O leão, ele está ao nosso derredor e a gente só não é apanhado porque estamos protegidos por Cristo. Porque Ele é o veículo que nos conduz à vitória. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Então olha só, com quem nós estamos lutando? João 10:10 vai falar outra explicação para entendermos com quem nós estamos lutando. O ladrão não vem senão para roubar, matar, a destruir. Eu vim para que tenha vida e tenha com abundância. Então outra referência que mostra com quem nós estamos lutando, com um ladrão. E o ladrão, ele entra na sua casa quando você não está ou quando você está distraído. Então é outra coisa, nós estamos em guerra. Nós temos que vigiar a nossa casa. E o que é a nossa casa? É a nossa vida. Aleluia. Nós temos que vigiar o tempo todo. Porque o tempo todo ele quer assaltar, ele quer te roubar, ele quer destruir. Mas a palavra fala que o Senhor diz o quê? Que Ele veio para nos dar vida e vida em abundância. Então nós temos que permanecer na presença de Deus para termos vida em abundância. Muitas das vezes, e os irmãos vão entender isso que eu estou falando, quantas vezes nós achamos pessoas na igreja que estão já com 40 anos de idade ou mais e que vem uma vida inteira tomando prejuízo, vivendo uma vida errada, sofrendo e tentando buscar saída e não acha. Mas você pode notar que quando você fala de Jesus para essa pessoa e quando você diz para ela ter paciência, ela dentro da igreja ter paciência, que Deus vai mudar a vida dela, que Deus vai fazer ela prosperar, ela não dá ouvido. Ela quer resolver os problemas dela do jeito dela. Não. E uma vez eu falei isso com o varão. Ele, não, eu vou resolver, está demorando muito, eu vou resolver. O varão, você tem quantos anos? Ele, 40 anos. Eu falei, 40 anos você não resolveu nada. Mas se é agora que você vai resolver. Aí ele ficou só olhando para mim. Eu falei, você tem 40 anos. E até agora você não resolveu nada. Se você não parar para ouvir a voz, o que o Espírito diz à igreja, não ouvir a palavra de Deus ou a voz do Espírito Santo, você vai continuar sem resolver nada. Precisa acordar e olhar para trás. Já se passaram 4 décadas e eu não consegui dar conta de resolver os meus problemas. Tem que ter um jeito, e o jeito é o Senhor. Então muitas das vezes a gente fica 40 anos sendo roubado, sendo assaltado, o diabo bombando a nossa casa, a nossa vida, e nos roubando em todas as áreas da nossa vida. E a gente não tem paciência para esperar Deus resolver. Nós queremos sempre resolver. Não tem que resolver, até esse final de semana eu vou resolver. E aí você dá ali a sua solução momentânea, toma mais prejuízo e vai indo, e vai indo, e vai indo, e vai indo. É por isso, irmão, que nós vemos pessoas. Já viu aquelas pessoas que morrem dentro de um bar? Já viu aquelas pessoas que morrem dentro de uma boca de fumo, de um tráfico de drogas? Por que isso, pastor? Porque são pessoas que não esperam Deus tirar elas de lá. Elas vão cada vez tentando dar solução, arrumando soluções para a vida dela. Não, isso vai resolver. Mas se começou errado, vai terminar errado. Se não permitir que o Espírito Santo entre e mude a história da sua vida, você vai perder essa guerra. Então, é uma coisa que nós temos que ter em mente, que ele é um ladrão que nos rouba e que nós temos que travar guerra contra ele. E nós temos que fechar a casinha, não permitir que ele entre. Terceira nomenclatura, Lucas 11, 21. Lucas 11, 21, versículo 22. Quando o valente guarda armada a sua casa, em segurança está tudo quanto tem. Mas sobrevindo outro, mais valente do que ele, e vencendo, tira-lhe
toda a sua armadura e em quem confiava, e reparte os seus despojos. Quem não é comigo é contra mim, e quem é comigo não ajunta, espalha. Quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares secos buscando repouso, e não achando, diz: tomarei para minha casa da onde eu saí. E chegando, acha varrida, adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores, para que ele entrando, habitem ali, e o último estágio desse homem seja pior do que o primeiro. Amém, até aí. Então o que a palavra fala? Qual é a outra nomenclatura que dá para esse espírito maligno? Valente. Então nós estamos lutando contra um... Nós estamos travando uma guerra qualquer? Não. Nós estamos travando a guerra contra um valente. Ele nunca vai baixar a cabeça para a gente. E uma igreja madura, ela entende isso. Que ele não vai baixar a cabeça para a gente. E muitas das vezes a gente vê a pessoa falando assim: o diabo está aqui na minha mão, está debaixo da sola do meu pé. É valente, meu. Não é assim que funciona, não. Come aqui na minha mão. Quem já viu pastores falando isso? Eu já vi líderes falando isso. Está vencido, vai estar embaixo da sola do meu pé. Não está debaixo da sola do teu pé, está debaixo da sola do pé de Jesus, de Deus. Ele não está na sua mão, ele está na mão de Deus. Ele está na coleira do Senhor. Então, quando a gente permite que essa vaidade cresça em nós, a gente achando que Deus se agrada disso, achando que isso é espírito de ousadia, não é. Espírito de ousadia é quando você está na presença de Deus e você vê um espírito imundo tomando conta da vida de uma família e você entra lá para contar a história dessa família. Isso é ousadia. Ficar bradando no microfone, gritando que o diabo está embaixo da sola do seu pé, isso é vaidade. Porque ele está sobre os pés de Deus, do Senhor. E eu vejo muitas das vezes essas pregações sendo ditas, as pessoas se empolgando. Mas nós temos que entender que sem Ele não somos nada. Que quem trava a batalha é Ele. Quem é o dono de todas as coisas é Ele. Então a palavra se refere ao nosso inimigo como um valente. Não pensa que ele vai baixar a cabeça. Ele vai tentar te derrotar a todo momento, até o final da sua vida. Então, como nós temos essa noção que estamos travando guerra contra o valente, o que a palavra fala? Vindo outro mais valente. Quem é esse outro mais valente? É o Senhor. Aleluia. Não somos nós. Glória a Deus. É o Senhor. É o Senhor à frente das nossas batalhas. Glória a Jesus. E muitas das vezes pensa que a gente fala, vindo um outro mais valente, é só chegar lá e gritar e meter o óleo ungido e tal. Não. É você ir na dependência de Cristo. Nós já entramos aí, estamos em uma casa meio complicada aí, e os irmãos viram falando com ousadia, mas eu estava ali na dependência de Cristo. Eu falei com ousadia, falando assim: Senhor, o que der aqui, o Senhor assume, está no controle. Eu sou apenas um emissário. Então, ir na dependência de Deus é ir com ousadia, é confiar nele, é ter fé. Mas quando você vai cheio de arrogância, deve ser derrotado, porque a palavra fala que indo mais valente, que é Jesus, faz o quê? Tira-lhe as armaduras dele. Ou seja, as fortalezas que o inimigo montou para travar a vida daquela pessoa, daquela família. O Senhor Jesus retira isso. Arranca essas fortalezas, essas armaduras colocadas ali, essas armaduras do inferno. O Senhor Jesus arranca isso, porque nós não somos espírito. Não tem como nós fazermos isso. Então quem faz isso? É Deus. É Jesus. Por isso nós não temos que atribuir essa força a nós. Amém? Eu estou exagerando, passando a hora aqui. Vou dar uma adiantada. Glória a Jesus. Ser firme. Olha só. Estamos numa guerra. Aprendemos que é o Senhor que trava as nossas batalhas, que vai à frente. Que é Ele que derrota o nosso inimigo. Que é Ele que expulsa os demônios. E não somos nós.
que a gente fala em nome de quem? De Jesus. Então ele está em nome de Jesus. Então é o Senhor que trava essa guerra, não somos nós. Nós apenas somos o veículo. Nós somos a pessoa que chega lá e impõe as mãos e invoca o nome de Cristo. E Ele que faz tudo no mundo espiritual. E depois de todas essas obras, de você se revestir, de você ter sua força em Deus, de você enfrentar os espíritos malignos, de libertar as pessoas, o que Paulo orienta? Seja firme. Porque nós, servos de Deus, quando a gente tem essas vitórias, a tendência nossa é baixar a guarda. Viu? Quando você alcança uma vitória, um objetivo, o que acontece? A gente pega e dá aquela relaxada, né? Mas ele dá um conselho: seja firme, continue na posição que você está, guarda levantada. Quem já ouviu que louvor em tempo de guerra, nunca pare de lutar. Eu me recordo que quando eu perdi minha mãe, e logo em seguida, né, eu fui nascer primeiro, depois eu perdi minha mãe, depois eu perdi meu emprego, depois eu perdi meu carro. E aí eu baixei a guarda. Eu falei assim, tudo isso que aconteceu conosco, derrota, uma atrás da outra. E sérias, derrotas sérias, que mudava o panorama da minha vida, a atmosfera mudava tudo. E eu baixei a guarda. E fiquei um bom tempo com a guarda baixada. Não queria ir para a igreja mais. Houve um período muito ruim na minha vida. E um diácono ligou para mim, um diácono amigo meu de infância, ele ligou para mim e falou assim: Varão, o que aconteceu com você? Eu me lembro de uma pregação que você fez quando você tinha 18 anos. E eu estava na igreja e eu ouvi você pregando. E eu tenho até hoje na minha cabeça. Ele começou falando: você se lembra? Você tinha acho que 17 anos, você pregou sobre pardal e tal, uma pregação que eu fiz lá. E tal, e eu fiquei assim, impressionado, que mudou minha vida. Eu estou falando no telefone: o que você está fazendo? E rapaz, Deus tem algo grande para você, por que você está parado? E começou me incentivando, me dando palavras positivas, falando para mim: não levanta daí, valente. Você baixou a guarda. E no momento que ele estava falando aquilo, na casa da frente, sentou minha tia, começou a tocar esse louvor na casa dela. Aleluia. E aí eu comecei a ouvir aquele louvor, Glória comecei a ouvir o que ele estava falando, eu ouvi no louvor, e eu falei assim: Deus está falando comigo, eu preciso levantar. Glória a Jesus. E o resultado é isso. O resultado é que Deus implantou uma igreja nesse lugar. Aleluia. Então Deus nos ensina a não baixar a guarda, não baixa a guarda. Amém, Senhor. Mesmo diante das situações mais adversas, das situações mais complicadas, não baixa a tua guarda. Eu sei que é difícil, querido, mas nós temos que nos proteger do escudo da fé. Precisamos estar revestidos da armadura de Deus. Eu baixei a guarda, eu estava diante de uma alegria muito grande. Meu filho nasceu, eu escutei uma armadura. Vou falar, não, eu estava mentindo. Eu estava super feliz e tal, e de repente tudo foi aquela devastação. Mas foi Deus, foi permissão de Deus, para que eu viesse amadurecer. Então seja firme. Aleluia. E a palavra fala que se formos firmes, o diabo vai fugir de nós. Jesus. Por que vai fugir de nós? Porque a gente não muda a nossa posição. Deus está sempre à nossa frente, está sempre sendo nosso escudo. Glória a Deus. Quando o diabo lança a palavra contra a gente, você deixa ele abale a sua fé, você se balança, você fica: será que é isso mesmo? Será que é aquilo mesmo? Será que é aquilo outro? Aí a sua firmeza acaba. Temos que ser posicionados. Quem me conhece sabe. Eu estou falando de mim, gente, mas eu não estou falando para a minha honra, nem para a minha glória. Quem me conhece sabe que eu sou posicionado. Amém, Jesus. Porque aprendi isso com Deus, na palavra de Deus. Verdade. De ser posicionado. Mesmo que esteja todos contra você, se posicione. Se você viu que aquilo segundo a palavra é correto, se posicione. Porque o diabo muitas das vezes ele faz
faz com que você perca a sua firmeza, o seu posicionamento. E quando você perde, tudo que foi feito para trás começa a perder o sentido. Porque você vem de lá de trás posicionado, e quando você perde esse posicionamento, essa condição sua idônea, e nós vemos isso em Colossenses ali, que Deus ele te coloca numa posição idônea, e quando você perde essa idoneidade, tudo para trás começa a perder o sentido. Porque você começa a ver assim, cara, será que lá atrás eu estava certo? Será que é isso mesmo? Houve momentos em que eu sentava com a minha esposa e eu falava assim, eu já não sei mais o que está certo e está errado. Porque eu estava dentro de uma igreja e muitas coisas erradas acontecendo e eu me posicionando numa condição do certo, mas todos estavam do lado errado e eu ficava assim, gente, mas será que é eu que estou errado? Até que Deus falou que eu estava certo, através da revelação de uma pessoa, de uma irmã. E aí eu me agarrei com o meu posicionamento, fui firme. E quando nós somos firmes, aí Deus assume o controle. Aleluia. Porque você se firmou nele. Irmãos, abre aí para mim, 1 Coríntios 15. 1 Coríntios 15, versículo 58. Portanto, meus amados irmãos, sedes firmes e constantes, sempre abundantes nas obras do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é em vão no Senhor. Aleluia. Glória a Jesus. Quem falou isso é Deus. Amém. Essa é a palavra de Deus. Sejam firmes e constantes. Por quê? Bota aí para mim de novo. Porque o seu trabalho não é em vão. O nosso trabalho não é em vão no Senhor. Às vezes nós entramos numa igrejinha pequenininha como essa assim, num dia de domingo, e a gente não dá tanta importância, porque não é uma igreja grande. Mas o nosso trabalho aqui não é em vão. Glória a Deus. Aleluia. Não é em vão. Se tivesse 3 pessoas aqui, eu estivesse pregando para 3, esse trabalho não é em vão. Se tivesse 2 e os irmãos estivessem pregando para 2, esse trabalho não é em vão. Aleluia. Temos que continuar sendo firmes e constantes. Amém, Senhor. Mesmo que muitas das vezes a gente não veja as pessoas dando tanta importância assim para nós. Nós temos que nos manter firmes e constantes. Abre para mim aí Hebreus 10, 23. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que nos prometeu. Então, por que Deus fala que nós temos que nos manter firmes? Porque quem prometeu é fiel. Aleluia. Então ele fala, retenhamos firme na confissão da nossa esperança. Qual é a nossa esperança? A salvação. Glória a Jesus. Se mantenha firme na palavra de Deus e na igreja. Não permita que o diabo, que está travando guerra contra a gente, abale a sua fé. Eu vou concluir, irmãos. Concluir nesse momento. Vai embora. Como a Bíblia se refere a Satanás? Em hebraico, eu já li até para os irmãos ali. Em hebraico, Satanás significa adversário. Diabo, em grego, o acusador. Então, olha só, por que eu estou falando isso? Estou apenas lembrando os irmãos com quem nós estamos lutando. Abaddon, o destruidor. Nós vamos ver isso lá em Apocalipse 9:11, vai falar de Abaddon. Vou botar aí, a gente vai conferir. Falando, a gente vai conferir. Olha lá. E tinham sobre si o rei, o anjo do abismo. Em hebraico era o seu nome Abaddon. E em grego, Napoleão. Lembrou até daquele passamento do seu pai, né? Napoleão.
Santos nomes de Cristo. Mateus 4:1. Encerrando, essa é a última, nossa última. Mateus 4. Mateus 4:1. Amém? Amém. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Tentador. Então ele vai te tentar. Amém? Então fiquemos preparados nos nossos postos de batalha. Aleluia, Jesus. Santo Esteja Senhor. revestido da couraça da justiça. Amém, Senhor. Tenha a palavra, maneje bem a sua espada. Glória a Deus. Vista o capacete, porque nós estamos em guerra. Nós somos uma igreja pequena em número de pessoas, mas forte em número de Deus. Aleluia. Glórias ao nome do Senhor. Por isso que nós nessa manhã estávamos lá orando, buscando o Senhor ali na sarça. É por isso que na noite anterior o mundo espiritual travou guerra contra nós. Porque somos uma igreja que está avançando. Aleluia. Glória a Então Deus. sejam animosos, valentes, se mantenham firmes Santo Senhor. e constantes. Glória a E Deus. nós seremos vitoriosos. Aleluia. Em Eu todas creio, as áreas Senhor. da nossa vida. Amém. E a nossa igreja será vitoriosa. Nós Amém, vamos herdar a nossa salvação. Aleluia. Que é o que o Senhor nos prometeu. Olha o que a palavra falou. Porque fiel é quem prometeu. Glória a Deus. Amém? Convido Aleluia. os irmãos a colocar de pé. Vamos encerrar. Quantos aqui receberam essa palavra? Amém, Jesus. Quantos aqui entenderam a situação em que nós estamos vivendo? E quem somos? Somos soldados de Cristo. Precisamos combater um bom combate. Amém, Jesus. Amém? Feche seus olhos. Comece a pedir ao Senhor para te revestir. Comece a pedir a Deus para te dar força. Comece a pedir a Deus ânimo novo. Comece a pedir a Deus para você ser um soldado de Cristo, para você vencer as batalhas. Comece a pedir a Deus para Ele tirar de dentro de nós toda a nossa arrogância, que Ele seja nosso poder, que Ele seja a nossa força, nosso escudo. Comece a invocar a presença dEle neste lugar.
revelações do Espírito Santo.